Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Herodes mandou cortar a cabeça de João. Vieram os discípulos e foram contar tudo a Jesus. Esta é a mensagem que nós vamos ouvir no Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo de 1 a 12. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos. Aqui por esse canal Conectados na Fé estamos levando a Palavra de Deus. Te convido a ficar aqui conosco para escutar aquilo que o nosso Senhor tem para nos falar, abrir o seu coração e deixar a graça de Deus atingir você e a sua família, tá bem? Por aqui você vai escutar a palavra e eu te convido para que você também nos ajude a levar essa palavra de Deus a mais pessoas. Deixando aí o seu joinha, um comentário, compartilhando os vídeos e, é claro, se inscrevendo aqui no nosso canal, tá bem? Que Deus abençoe. Vamos ouvir então o Evangelho, que é o mais importante, que é aquilo que você está esperando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: É João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: Não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido da moça. E mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho que acabamos de escutar é um evangelho muito forte porque nos apresenta a evidência das consequências do pecado. João Batista, esse profeta que nós conhecemos, era um homem que falava muito bem e estava sempre à frente das realidades, e ele denuncia então esse pecado de Herodes. Herodes, o governador, ele diante de todo o povo ali, era amante da mulher do irmão dele, Herodíades, e assim, então, por causa dessa realidade, João Batista perde a cabeça. Perde a cabeça literalmente, né? Por causa do pecado de Herodes. Olha como que acontece as consequências das ações, as consequências de um pecado. Herodes, não tendo como, correr da situação, foi encurralado, porque a filha de Herodíades dançou diante de todos e ele, encantado com a beleza da moça, prometeu a ela que daria tudo o que ela pedisse. E aqui está um grande problema também, porque Herodes ficou sem saída, e aí então, diante dessa realidade, o que ela vai pedir? A cabeça de João Batista, porque ela vai consultar a mãe dela, e a mãe dela não gostava de João. Volta e pede: eu quero agora num prato a cabeça de João Batista. Olha a morte entrando agora na realidade de João, porque ele denunciou o pecado de Herodes. E Herodes, no encantamento da beleza dessa jovem que dançou, ele teve que fazer esse ato. E aqui então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o Evangelho nos apresenta como que a consequência de uma ação pessoal pode atingir outras pessoas. E Deus, nosso Senhor Jesus, quer que nós nos libertemos dessa realidade. Nos libertemos desse pecado que muitas vezes, entranhado no nosso coração, não nos deixa ver a verdade. E a verdade, como nós sabemos, é o próprio Jesus. E João apontou esse pecado de Herodes para libertá-lo dessa amarra que fazia com que ele não estivesse aberto para a graça de Deus. E a consequência foi a morte de João Batista. A consequência do pecado de Herodes levou João Batista à morte.
Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Então quero te agradecer mais uma vez pela tua presença, que Deus te abençoe, que essa palavra possa te iluminar e você tenha consciência de que é pela palavra de Deus que nós vamos nos libertando das consequências do pecado. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.